Hello everyone! Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou professora de inglês. Hoje eu trago mais uma dica para vocês. No vídeo passado eu trouxe dicas de como, 5 dicas na verdade, de como você se organizar, de como você estudar inglês sozinho. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, peço para você entrar lá, clicar e assistir, pegar aí essas 5 dicas de como estudar inglês sozinho. Hoje eu trago para vocês as habilidades essenciais para você aprender inglês. Tem muita gente que pensa que aprender inglês é assim, um passo de mágica, mas não é, gente, não é. Quem promete, foge de quem promete inglês para você em um mês, em 2 dias, inglês dormindo. Isso não existe, não existe mágica, não existe almoço grátis no aprendizado de uma língua estrangeira. Não existe, ó. Para pensar comigo, igual uma criança. A criança, hã, antes dela aprender a falar, primeiro ela faz o quê? Ela ouve, 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 ela ouve muito. Então você vai lá, a mãe vai lá e ensina ela a falar: "Mamãe, tetê, papai, vovó". Então depois de muito ela ouvir, primeiro ela vai pronunciar algo parecido, não é correto, vocês podem observar que é algo parecido. Então ela faz ali, ela emite sons parecidos. Depois, com o tempo, que ela começa a falar, mas primeiro ela fala palavras soltas. Então ela vai falar mamãe, papai, e ela vai falando comer, fome, né? Então ela vai falando coisas que fazem parte do dia a dia, né. Então, com o tempo, com o tempo que ela começa a formar frases, isso daí a criança lá com uns 2 anos e meio, 3 anos, né. E a mesma coisa é a língua inglesa. Para você aprender o inglês, você precisa há estudos que dizem que você precisa estudar pelo menos 1.200 horas. Então, é necessário ter familiaridade com a língua, você precisa ouvir, né, muito, depois, com o tempo, pegar o vocabulário, essas palavras soltas e ir formando frases, entende? Essa é a lógica, você vai formando frases. Então, por que que você precisa saber das 4 habilidades? Porque assim como acontece com a criança, né, como a criancinha, com o bebezinho, também acontece com a gente no momento em que nós estamos estudando uma língua estrangeira, em que nós que decidimos aprender uma língua estrangeira. Então, primeiro a criança ela ouve, então tem o listening. Então, primeiro tem o listening. Então você precisa ouvir. "Ai, professora, então como que eu faço? Eu não tenho como ouvir". Não, meu bem, o que você mais tem são vídeos, mídias originais do YouTube, olha, o que mais tem são meios de você estudar. Então, primeiro é o listening, então você precisa ouvir. O segundo passo, depois que você ouve, você começa a falar, então você tem que pronunciar. Tudo aquilo que você ouvir, você precisa pronunciar. Inclusive aqui no meu canal tem alguns vídeos que com partes do corpo, vocabulário de partes do corpo, que dá para você montar frases também, onde eu te ensino a montar frases também. Tem de conversação, então tem vídeos aí que vão te ajudar, então pode começar a maratonar, tá bom? Então depois é o speaking. O que que é o speaking? É o falar. Então você tem o ouvir e depois o falar. Como você já é alfabetizado, já é um adulto, então você também tem o writing. Writing é escrever. Então, ouvir, falar e escrever. Por que do escrever? Porque quando você escreve, você consolida o seu tudo aquilo, todo o conteúdo que você aprendeu. Então você consolida na sua mente, você organiza essas informações, o que é importantíssimo. Por último, nós temos o reading. O reading é o ler, né? O ato de ler. Então, vamos supor, você pegou lá uma pergunta. How are you? Então, você ouviu? How are you? Você pronunciou e depois você escreveu, certo? E aí, você leu, lá no começo você leu, então a leitura ela faz parte, né? Então, você lê também o que você consegue. A leitura ela é necessária
para você entender a descrição daquela língua, né? A forma que aquela língua ela é escrita, né? Então ela é necessária. Então, tudo, essas 4 habilidades, elas estão conectadas. Então, para você aprender inglês, é necessário você entender que elas são dependentes uma da outra, entende? Então, assim, por exemplo, eu pego lá partes do corpo. Então, eu aprendi boca, mouth, cabeça, head, olhos, eyes, e aí eu quero montar frases. Então, como que eu vou montar frases? Para você montar frases, você tem que saber o princípio. Então, por exemplo, eu sei que meu nome é Cláudia. Em inglês eu digo, my name is Cláudia. Então, como que eu digo, por exemplo, um exemplo, minha boca é grande. Então, digo, my mouth is big. My mouth is big. Então, eu tenho que colocar em prática. Para aprender, é necessário colocar em prática. Muitas vezes a gente não tem com quem praticar. Não tem uma pessoa para conversar, não tem ninguém ali online, no presencial, você não tem com quem praticar. Mas você pode falar sozinho, né? É uma boa tática, falar sozinho. Você também pode fazer amizades, entrar em grupos de WhatsApp, como eu falei lá no vídeo anterior, quero dizer. Então, como eu falei no vídeo anterior, você pode entrar em grupos do WhatsApp, pode participar de grupos de conversação, enfim. Mas se você ainda não se sente seguro, fala sozinho. Eu fiz muito isso e funciona de verdade, tá bom? Também você pode pegar questões, perguntas e aí você mesmo elabora as respostas na sua cabeça e vai e segue em frente, entendeu? Dá super certo. Então, essa é a minha dica de hoje, as 4 habilidades. Então, resumindo, as 4 habilidades são: lembra? Listening, que é o ouvir, speaking, falar, writing, escrever, e reading, ler, tá bom? Eu fiz uma colinha aqui. Lembra do que eu falei para vocês? Sempre anotem tudo. Eu sei de cabeça, mas aí na hora de gravar o vídeo a gente sempre esquece. Então, para não dar branco, colinha. Tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado. Não esqueci do cronograma, estou montando um cronograma aí de estudos para vocês, mas será um cronograma por nível, então, básico 1, ou melhor, básico 1 e 2, intermediário 1 e 2, avançado 1 e 2, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então é isso aí. Kisses, see you soon. Bye bye.